Anabel e Amigas é um novo trabalho que a gente se propõe a fazer, né? Indo para o YouTube, e é para receber as amigas, né? É para falar com as amigas, falar sobre experiências com o Senhor. Por isso que eu coloquei Anabel e Amigas. Eu não quis engessar sobre assim, um título evangélico para as pessoas não ficarem assim pensando, não, nós evangélicos temos prazer de falar do nosso Deus, nosso Senhor, de falar das nossas experiências. E nada mais, né, mulher, do que ter amigas sábias, que tenha testemunho, né? Nós estamos aqui hoje com a nossa amiga, a missionária Kátia Pedro, irmã da nossa pastora Ângela Pedro, assim, de uma família maravilhosa, né? Que eu conheci, já tem quase 2 anos, né? Isso. Minha irmã era conhecida da missionária Célia Regina, a irmã dela, e eu não conhecia as outras irmãs, passei a conhecer e tenho amado muito essas pessoas. E é uma amiga, glória a Deus. E quando eu as conheci, a missionária Kátia foi a que mais me chamou a atenção sobre uma pessoa desprendida, sobre uma pessoa assim, sabe? Cara de pau. Não! Uma pessoa desprendida, alegre, uma pessoa super, sei lá, eu sempre falei isso para a senhora, né? Sempre falei, olha, seu sorriso, seu jeito desprendido chama muita atenção. Poxa, assim, me causa uma simpatia, assim, uma alegria. Que bom. E que bom que hoje nós estamos inaugurando esse canal com a irmã Kátia Pedro. Anabel e as amigas começam agora. Missionária Kátia, a senhora tem uma mensagem para passar para as amigas que estão lá do outro lado? Porque hoje, né, eu estive conversando com uma irmã e ela estava com muita tristeza sobre coisas que ela dizia que estava afastando ela dos caminhos do Senhor. Mas aí, tem uma palavra sobre isso? Tem sim. Eu digo o seguinte, que nós estamos neste mundo para passar por situações. Nós passamos por situações, mas muitas pessoas esquecem que temos um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode, um Deus que tem poder para dar jeito naquele problema na hora. É só a pessoa confiar, é só a pessoa crer, entendeu? Em Deus. Crer em Deus. Muitos não querem acreditar, muitos não confiam. Verdade. Mas se a pessoa parar e pensar, se eu estou viva, é porque Deus me fez. Verdade. Deus abençoou os meus pais, né? Me conceberem. Então, Deus é poderoso para tudo. Ele é poderoso para dar vida, Ele é poderoso para tirar a vida. Então, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Isso também, né, missionária Kátia, nos mostra que se a gente ficar vendo, né, as situações adversas e não olhar para o alvo, a gente não consegue. O alvo é Jesus. Se eu for olhar para o irmãozinho, para a irmãzinha, que não se encaixa na minha personalidade, que não se encaixa com os meus costumes, que não se encaixa com o meu modo de ver, mas ele é crente, ele não deveria fazer. Mas a Bíblia diz que o homem é imperfeito. E nós estamos aqui num aprendizado. Isso. Mas o que me chama muita atenção, irmãos, é que nesse aprendizado de vida nosso, a gente é aqui que a gente aprende e é aqui que a gente faz a prova para ser aprovado. É verdade. Porque depois da morte segue-se o juízo, aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não tem negócio de reencarnação, não tem negócio de purificação, não. O negócio é se submeter a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a cada dia a gente mata um leão, 2, 3, se for possível, a palavra de Deus diz,
Senhor, eu não posso nada, mas contigo eu salto muralhas. Eu salto muralhas. Senhor, eu não tenho forças, mas contigo eu salto muralhas. Verdade. E aí nós não podemos nos ater a isso, né? Não. A essas dificuldades. Irmã Kátia, missionária, para assim saber um pouquinho da senhora, quando a senhora era criança, a senhora lembra de uma peraltice que a senhora fez e que ficou e que a família lembra disso, comenta, ou algum dos irmãos seus? Sim. Eu estava passando férias em Macaé, no hotel de um tio meu, que é até falecido. E aí eu estava brincando, né, com as crianças, e com esse meu primo, com a minha prima. E aí um garoto veio e xingou minha mãe, do nada. Xingou minha mãe, eu caí pra dentro. Fui brigar com ele, me enrolei. Aí a minha tia veio desesperada. Meu Deus, o nome do garoto até hoje eu me lembro que era Adão. Aí eu falei assim, aquele Adão lá veio xingar minha mãe, com a minha mãe ninguém mexe não, ninguém xinga não, bati e bato de novo. Aí depois veio a família, né, do Adão, que eu machuquei o garoto, sempre fui gordinha, forte, mas não podia, eu era muito boazinha, mas não podia mexer comigo, eu bati nele. Então minha família, né, ficou todo mundo, cuidado com ela, e não xinga a mãe dela não, que ela mete pau. Aí isso ficou na história, cuidado que ela bateu, né, irmã? Bateu, xingou a mãe, né? Xingou minha mãe, fica feio. É verdade. Essa foi a minha peraltice. Meu filho falava isso. Xingou a mãe, o negócio muda. Xingou minha mãe e acabou. Também, irmã, eu me lembro de uma peraltice, eu já contei no outro vídeo, mas eu acho tão interessante isso, que eu sempre conto, sabe? Minha mãe, né, no caso, minha mãe comprava, a gente era muito pobre e tal, e quando chegava a comprar leite condensado, mais de uma, a gente quando criança não tem noção da vida econômica, mas eu tenho noção assim, pelo que eu vi, lembro, era bem difícil. Então, para o meu padrasto chegar a comprar era meio... Aí o que eu fiz uma vez? Peguei um preguinho, furei a lata bem fininha, chupei um pouco, não a ponto de deixar de pesar não. Depois peguei um papelzinho, fui lá vedar, botei água, tem um negócio. Fiz isso em 2 latas. Em uma, ela fez alguma coisa lá que eu não me lembro, então passou despercebido. A outra, ela tinha o hábito de tirar o rótulo da lata e colocar no feijão para cozinhar. Já ouviu falar isso? Doce de leite já. Virou um feijão com leite condensado. E teve que aparecer, né? A mãe, já viu, a mãe toma posição, tem que aparecer o culpado. Aí eu tive que confessar a minha peraltice, que me custou, claro, né, uma surra. Tá certo, até eu falei isso com meu... Não faça isso no leite condensado, primeiro, que vai estragar o leite condensado e o feijão. Entre outras peraltices que a gente, quando criança, né, faz, nossos irmãos, e é bom, né? A gente saber, eu tenho 60 anos, a irmã está lá beirando os seus, não sei, mas... Eu tenho 61. Mas a gente fica assim, olhando o cuidado de Deus na nossa vida. Falar de peraltice é normal. E falar de um momento assim difícil, aonde uma palavra de Deus veio assim como uma luva sobre uma dificuldade que a irmã estava passando, sobre uma causa, uma resposta, eu não sei, mas uma palavra assim que marcou a sua vida. Sim, eu estava no recreio, na casa de uma amiga minha chamada Vivi, e ali eu estava dentro do quarto, era de manhã, eu estava orando ao Senhor, chorando, pedindo a Deus que abrisse as portas e que o Senhor me desse vitória, porque eu precisava de um dinheiro, precisava de uma certa quantia para eu poder agir minha vida. E ali eu chorei e
já estava tarde, eu falei, eu tenho que descer para... Estava no segundo andar, eu tenho que descer para tomar café com ela. E nisso eu sequei as lágrimas e orei, acabou a oração, desci. E quando eu estava no último degrau da escada, eu lembro que o salmo que eu li foi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí eu fiquei com aquela palavra, realmente, Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Então eu fiquei com aquilo e desci. Quando eu estava no último degrau da escada, ela veio sorrindo e falou assim: olha, eu vou lhe abençoar. Aí ela sempre foi de me dar as coisas, me dar aquela mesinha que eu tenho lá, foi ela que me deu, aquela panela elétrica ela que me deu, ela é muito de dar as coisas, sempre abençoadora, foi. Abençoadora, aquele liquidificador de vidro ali, então, é ela que dá, então eu tenho várias coisas aqui que é ela que me dá. E ela virou para mim e falou assim: eu vou te dar uma quantia, eu vou te dar R$1.000, desse jeito. Aí eu comecei a chorar, porque realmente era a quantia que eu precisava para... Minha filha ia mudar, e a dona pediu depósito, e eu precisava realmente daquele dinheiro. Aí eu falei assim: mas como assim? Ela: você está chorando? Eu falei: estou chorando em agradecimento, glória a Deus, porque Deus me ouviu. Aí eu falei para ela, eu estava lá em cima, e detalhe, ela não é cristã, tá? Ela não é cristã, ela confia em Deus, acredita, confia na oração, mas não é cristã, não segue, não tem a mesma fé. Mas é uma pessoa de um coração abençoador. Aí eu falei para ela, aí eu expliquei a história toda para ela, ela começou a chorar também, e choramos juntas ali, eu agradeci, eu falei: tá vendo? Abençoadora é uma pessoa assim Sensível, aí abençoou, então foi R$1.000 ali, botou pro Pix e Deus resolveu provisão. Na hora, eu estava dentro do quarto, chorando, orando, falando: Senhor, da onde eu vou tirar? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? O Senhor é meu pastor, agindo Deus, quem impedirá? E essas palavras ficaram na minha mente e eu desci. Falei: vou tomar um café, Deus proverá. E desci. Quando estava no último degrau da escada, ela veio: olha, eu vou te dar um presente. Por isso, para mim, sabe, é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, gratidão a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Reconhecer que Deus cuida de nós. O Senhor, ele não mínimos detalhes. No mínimos detalhes. O Senhor, ele pisca, ele não tosqueneja. Não. Às vezes a gente tem até uma impressão, né? Dependendo da situação. Que está demorando, né? Que ele não está se Mas ele chega na hora certa para tudo. Mas é tudo na hora certa. Na hora dele. A hora porque a gente que é apressado, né? A gente que quer diz que a vontade, né? A vontade é a hora. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E a vontade que eu entendo, o dizer dessa vontade, é a hora dele, a vontade dele na hora de operar. Se ele ainda não operou na minha e na tua vida, não é porque ele te esqueceu ou me esqueceu. Não, que não chegou ele o tempo. Ele não chegou o tempo, e o que ele está para vir, né, o que ele está preparando, às vezes é algo melhor do que nós estamos. Porque a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. E tem outra palavra que diz que, eu não sei nem onde que se encontra esse versículo, mas que ele nos dá infinitamente mais do que pedimos do que ou pensamos. Se a gente pensa uma coisa, Deus está demorando demais, e meu marido não se converteu, meu filho não se converteu, nós agora está conversando sobre família, né? Quando Deus fizer, vai ser infinitamente mais do que a gente até pensou. Quem viu o filho lá jogado, vai ver ele um presbítero, um pastor, um diácono, vai ver um louvador da palavra de Deus, vai ver ele um evangelista. Creia, a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória, né? Tudo aquilo que nos traz esperança.
E também tem aquela palavra que diz que nós devemos, como é que é? Trazer à memória aquilo que não é bem essa palavra, aquilo que não tem sentido para nós agora, mas que tem para Deus. Eu esqueci. A irmã Vanessa, uma irmã que eu conheço, ela fala muito sobre esse versículo, que o Luiz Carlos, presidente dos jovens com meu filho, ele falava isso. Trazer a existência. A existência. Nós temos que trazer, em vez de você murmurar, porque tristeza a gente sente, irmão. A gente não é mulher maravilha, né? Porque a gente não pode murmurar. Quando você está sentindo muito uma situação, aquilo está te chateando, te ferindo, você já está começando a sentir que está esmorecendo a tua força, a tua fé, né? Sim. A tua alegria está acabando. Traz, né? Traz as palavras, né? Traz, como é que é o que eu falei? Aquilo que me traz esperança. Quero trazer a memória, tudo. Traz aquilo. a memória. Em vez de você memorizar a derrota, isso, traz a memória. Memoriza e profetiza. Dá esperança, profetiza, O que te traz esperança. Bem, né? Porque quem pode fazer isso é só Deus. Missionária Kátia, tem também um louvor que marcou a sua vida? Tem um louvor. A senhora gosta de louvar, né? Gosto. Tem um louvor que marcou a minha vida. Tem muitos anos isso, eu era jovenzinha. E esse louvor, uma amiga, uma amicíssima minha, uma serva de Deus até hoje, chamada Marta, que é da Assembleia de Deus de Vila da Penha, ela foi batizada com o Espírito Santo quando eu cantava esse louvor. Glória a Deus. Entendeu? Não, porque quando a senhora louva mesmo. Eu canto, eu sei que minha voz, né, não sou cantora, mas eu procuro pedir a Deus unção, que na hora que eu esteja cantando, o Senhor invada os corações, entendeu? Eu penso assim. Tem gente que não, que tem voz para cantar para multidões, não. Eu peço muito a Deus, Senhor, sempre pedi desde nova. Você vai gravar um CD? Eu nunca me vi assim. Eu quero chegar na igreja que o triste fique alegre. Isso. Que aquele que está se sentindo fraquinho, sinta força. Que por intermédio, né, porque o louvor me prepara o coração para a palavra. Quando a palavra vem, o louvor já vai quebrantando. Então, Senhor, me usa para que o doente seja curado. Na hora da oração ele esteja quebrantado, ele tenha fé. Que o meu louvor em adoração ao teu nome traga para a pessoa que estiver ali a esperança, se ela estiver desesperançosa. A alegria, se ela tiver sem alegria. Então isso que é importante, porque louvar não adianta, né? Não adianta não. O negócio é viver. Alma, né? E quando a gente vive a palavra de Deus, independente do timbre de voz, independente se tem voz boa ou se não, porque toda voz é abençoada. Foi o que Deus deu. E outra, se você não tem o dom de louvar, você tem outros dons. Mas independente se tem ou não, com o que você tem, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. E uma palavra... Deixa eu dizer um louvor, posso falar? Não falou não? Não. Tá. Quero que valorize o que você tem. Vamos louvar. É esse. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Vai, mancar. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior. Aleluia. Dizendo às vezes que não é ninguém. Ó Pai, naquele que está, ó Pai querido, se sentindo, eu venho falar sozinho, do amor que meu você Senhor, que tem. não tem muito valor. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você.
até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Oh glória! Você Aleluia. tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você tem valor. O manto. Aleluia, glória a Jesus. Vamos então orar, irmã Kátia, Santo de Israel. principalmente para aquelas pessoas que estão desesperançosas, até mesmo afastadas, né, do caminho do Senhor, porque saiba você, se for o caso, você se afastou, mas Jesus não se afasta de você. Por isso que nessa hora Ele está falando contigo, você tem valor. O Espírito Santo, ele se move, procurando uma forma de você o sentir, de você sentir o toque dele, se aquebrantar. Fala, faz essa oração. Sim. Santo Deus e eterno Pai, Aleluia. Jesus querido, diante da Tua presença nos encontramos, já sentimos, Senhor, a Tua presença neste local. Deus amado, Deus santo, eu quero, Senhor, que a minha voz, pelo poder que é no Teu nome, chegue, Senhor, aos ouvidos daquele que necessita, Senhor, de uma palavra santa, de uma palavra amiga, Senhor, que o Senhor possa trazer à existência a essa pessoa tudo aquilo que traz esperança a ela, Pai. Meu Deus, toma nas Tuas mãos santas e poderosas, renova as forças, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, nós sabemos que o Espírito Santo se move, aleluia, e faz com que aquele que está triste venha ficar alegre, Verdade, aquele que está abatido venha ter comunhão. Senhor, Tu pode agir conforme Tu queres. Entra nos corações doloridos. Senhor, fecha as feridas das tristezas, da ingratidão. Quantos abatidos, Senhor, quantos tristes, meu Pai, por coisas da vida, por coisas cotidianas, mas Tu é aquele que tudo pode, que tudo faz. Renova as forças, entra com poder e grande glória nos lares, nas casas, Senhor, nos hospitais, nas clínicas, Senhor. Vai, Senhor, trabalhando. Trabalha de uma forma, Senhor, poderosa, porque, Senhor, é promessa Tua, Senhor, para cada um de nós, ó Pai. Que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Entra com providência, toca, Senhor, lá no seu íntimo, Senhor, e vai dando vitória, vai restaurando as forças, Pai. Levanta, Pai, aquele que dorme, aquele que está abatido, que está, Senhor, triste porque foi feito algo contra ele, mas o Senhor é poderoso para guardar, para livrar, para santificar, para purificar e para justificar, Senhor, essa pessoa, Pai. Envia os Teus anjos, Senhor, e dá vitória. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Kátia, durante a sua trajetória, o caminhar com o Senhor, pelo que me parece, né? A senhora veio de berço evangélico, né? A irmã, no caso, nossa amiga Kátia, né? Porque é Anabel e as amigas, mas eu tenho assim, às vezes, eu tenho hábito, não sou de falar senhora, senhora toda hora. Mas, é assim, na sua caminhada, teve algo assim que Deus colocou na sua mão para fazer, que aquilo lhe trouxe muito prazer. Nós temos prazer em servir ao Senhor, de varrer, de lavar, de tirar um pó, de chegar cedo. Nós fazemos isso com todo prazer ao nosso Deus. Mas eu digo assim, Deus colocou uma obra na sua mão
que a senhora viu fruto e que aquilo trouxe muito prazer? Tem essa experiência? Tenho. Pode contar? Eu estava na Assembleia de Deus de Vila da Penha e ali eu era jovem e o Senhor, o pastor da igreja, na época, me chamou para dar aula para adolescentes. Então eu falei, meu Deus, isso vai ser difícil, porque eu sou meio assim, com adolescente, eu sou meia estranha. Mas eu fui, orei ao Senhor, dei aula para os meus adolescentes por muitos anos. Olha. E hoje em dia, uns morreram, uns já morreu. E hoje em dia eles estão casados, são pastores, são evangelistas, são mulheres de oração. Então isso, sabe, isso me gratificou muito. Então tudo que o Senhor manda eu fazer, eu faço com todo o meu coração. Porque eu pensava que eu não seria capaz, que não duraria uma semana, um domingo na realidade, que seria todos os domingos. E ali eu fui líder dos jovens, dos adolescentes, e fizemos festa, camisa, e foi muito bom. E até hoje eu tenho, sabe, tenho o telefone deles, tenho o zap deles, tenho contato com eles, uns já casaram, uns já têm filhos. Isso para mim é gratidão a Deus. Então esse foi um dos trabalhos maravilhosos que eu completei. E é gratificante, né? Porque comigo também aconteceu algumas coisas assim, tipo isso, né? A gente olhar, deixar de... Comigo, às vezes eu nem tenho contato. Quando eu vou ver, não, eu sou aquele. Aí, ou então eu mesma reconheço. Quem é aquele? O presbítero. Oi, não me lembra de mim, não. Quem é aquele? O dirigente. Eu sou pastor, presbítero. Independente de ser presbítero ou pastor, estou na presença do Senhor, sou casado, minha esposa também. Olha, irmã, gratificante você ver que você lançou a semente, Deus regou e brotou. Aleluia. Irmã Kátia, a gente tem que terminar, mas para mim foi prazeroso ter a senhora aqui como a primeira entre muitas que eu creio que Deus me dará para fazer esses encontros, esses depoimentos, falar um pouquinho da nossa vida, né, com Deus. É um pouquinho só, mas é muito bom poder deixar no YouTube, né, esses poucos exemplos, essa pouca vivência, mas quem sabe você aí, hoje, né, foi falado sobre alguém que possa estar distante do caminho do Senhor. Alguém que possa ter tido experiência de trabalhar na obra e se frustrou com alguma dificuldade, com alguma palavra, alguma situação adversa. A Bíblia diz em Romanos 8:38 que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez alguém falou assim, mas as irmãs falam que nada. Temos sim, claro que temos. Claro que somos feridos, claro que somos perseguidos, claro, choramos. Verdade. Mas nós corremos para os pés do Senhor. Aleluia. E prosseguimos, sabe por quê? Ele é o nosso alvo. Isso, Ele é o nosso alvo. E o que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte. Doeu, Senhor, mas eu estou aqui. Jesus diz, Senhor, naquela angústia de todo o sofrimento, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele se convenceu que ele já sabia que precisava passar. Aí ele disse, contudo, seja feita a tua vontade. Então Deus vai te dar força para você recuperar essa situação aí e voltar para o que Deus te chamou. Com alegria, com força. E você também que ainda não aceitou Jesus, você está perdendo uma oportunidade muito grande de ter muitas experiências com Deus. Muitas experiências boas, de ser útil. Porque nessa vida sem Deus a gente não é nada. Não é nada. Você come, bebe, come, dorme, não faz mais nada. Mas eu sou bonzinho, eu sou caridoso, eu dou não sei o quê. Mas não aceitou a Jesus como único, não mostra o caminho a alguém, nem você está no caminho,
Porque Jesus é o caminho, a a verdade e a vida. E a e fé nem sem mostra obras outra. é E morte. quantos a senhora acabou de testificar, né? Que mostrou o caminho e deu fruto. Deu fruto essas sementes. Então a gente termina agora. É uma pena, mas foi. A senhora gostou? Gostei. Gostei. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Vale a pena servir esse Jesus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos concede, meu Senhor. De, ó Deus, aleluia, trabalhar para Ti. De, aleluia, anunciar o Teu Evangelho. De falar das Tuas maravilhas e de dizer que é, Senhor, gratificante para nós te servir. Nós não temos méritos próprios, mas Tu nos escolheste. E Tu está hoje, Senhor, dando oportunidade a muitas pessoas a entender que ela tem valor para Deus. Nós temos valor, Tu achou valor em nós. Quem nesse mundo acharia valor em nós a não ser o Senhor? Só o Senhor. Porque acha valor no bêbado, no prostituto, na prostituta, enfim, é o Senhor. Ah, na idólatra, naquele que não ateu, que não acreditava em nada, naquele que só abria a boca para falar besteira e bobagem. O Senhor achou graça, deu oportunidade. Então, Senhor, te agradecemos por tudo e pedimos perdão pelos nossos pecados que cometemos, em nome de Jesus. Aqui termina mais um Anabel e amigas, e até o próximo encontro. E que seja breve, que se for possível, né, com a missionária Cátia e até mais outras amigas, amém? Amém. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor.